Bom, gente, é o problema da metodologia da teologia bíblica, né? Como a gente viu, a teologia bíblica, ela surge de um movimento de estudo da Bíblia que começa lá na Reforma e que começa a levar a sério a Bíblia como fonte primária da teologia, quer dizer, como fonte primária da revelação de Deus. Deus se revela e essa revelação foi deixada por escrito, embora a verdadeira revelação de Deus seja Jesus Cristo. Esse entendimento de que Deus se revela nas Escrituras é um entendimento eminentemente protestante. O catolicismo acredita que Deus pode se revelar nas Escrituras, mas o que realmente tem valor para eles é a tradição eclesiástica. É aquilo que foi legado e que foi passado através dos santos padres e tal, até o Papa atual. E a igreja tem o poder de determinar o que o povo de Deus tem que crer. É o chamado magistério da igreja. Então, para eles, para o catolicismo tridentino, quer dizer, o catolicismo que foi estabelecido no Concílio de Trento em 1550 e alguma coisa, 60 e alguma coisa, a teologia, quer dizer, o conhecimento de Deus, ele está baseado em três grandes pilares. Os documentos fundantes, que é a Bíblia, a tradição eclesiástica, que é um legado deixado apenas para a Igreja Católica Romana, e o magistério da Igreja, aquilo que a Igreja ensina. Tanto é que a Igreja tem o poder de declarar quais são os livros que são inspirados por Deus e quais os que não são. E ela pode, inclusive, canonizar livros depois do tempo em que eles foram canonizados lá atrás. Então, os 39 livros do Antigo Testamento, que são aceitos pelos judeus, eles foram canonizados lá no Concílio de Nicéia, segundo a tradição católica. Segundo a tradição protestante, não. A igreja apenas reconheceu que esses livros eram inspirados por Deus. Mas para a igreja, para a teologia tridentina de romana, a igreja é quem canonizou esses livros. Então agora nós podemos canonizar mais 7, que os protestantes chamam de apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos, quer dizer, canonizados depois. Por quê? Porque a igreja tem essa prerrogativa de dizer o que o povo deve crer. Para o protestantismo, não. Quem tem a prerrogativa de dizer o que o povo deve crer é a Bíblia. Só que é um problema também, porque a Bíblia precisa ser interpretada. E o protestantismo vai ensinar o livre exame das Escrituras, que com o tempo passa a se transformar na livre interpretação e começa a haver uma diferenciação muito grande. A gente chega àquele período das confissões e tal, onde cada grupo religioso, cada cidade vai construir uma confissão teológica e tal, e passa-se a estudar a Bíblia a partir dos dogmas protestantes, o que não deixa de ser uma escolástica protestante. Quer dizer, você tem a escolástica católica, que foi sumarizada de maneira magistral por Tomás de Aquino, na Suma Teológica, e depois você vai ter as diversas confissões reformadas, as diversas credos e confissões, que vão formar uma espécie de legado teológico, que é muito bom, é fantástico, é um legado que eu creio que é eminentemente bíblico, mas houve um período em que não se estudava mais a Bíblia. A Bíblia era usada apenas para provar os dogmas. Aí vem toda aquela, no momento crítico, aqueles momentos de redefinição, entra em cena o iluminismo, o racionalismo, o ceticismo metodológico, entra em cena o criticismo alemão, Hegel, Kant, e toda aquela filosofia racionalista, iluminista do século XVII, século XVIII, e aí começa a se pensar em teologia bíblica diferentemente daquela teologia dogmática ou da teologia sistemática. E aí há um problema, que é, qual é o método? Como é que se faz uma verdadeira teologia bíblica? A metodologia do Antigo Testamento, então, da teologia bíblica do Antigo Testamento, ela vai ter algumas fases aí
que a gente precisa. Primeiro, não existe um consenso. Começa a haver uma certa dissensão entre os estudiosos da Bíblia, dependendo da linha e da filosofia que estava por detrás de cada um deles. E dos pressupostos. Por exemplo, se você vai estudar a Bíblia com pressupostos racionalistas, você vai chegar a uma conclusão. Se você vai estudar a Bíblia com pressupostos pietistas, você vai chegar a outra conclusão. Outra coisa que começa a acontecer é que, como eu já disse, depende dos pressupostos, né? E há hoje, um dia, e isso aqui eu diria hoje em dia, na década de 70, que isso eu tirei de um livro da década de 70. Na década de 70 havia 5 métodos consagrados de estudo da Bíblia. Cada um deles tinha defensores e expoentes entre os estudiosos, e esses 5 métodos, embora sejam distintos, muitas vezes eles não são mutuamente exclusivos. Você pode até usá-los concomitantemente. A partir desses 5 métodos é que houve um desenvolvimento posterior da teologia bíblica, né? E a gente vai conhecer um pouquinho desses métodos que eram faziam parte do grande problema metodológico da teologia bíblica por volta da década de 70, no final da década de 70, começo da década de 80. O primeiro método é o chamado método descritivo. Ele afirma que a teologia bíblica deve se preocupar apenas em descrever aquilo que ela significou no tempo em que ela foi escrita. Então, a teologia bíblica, na verdade, é uma análise histórica. As normas decorrentes disso vão ser criadas pela igreja. Porque as normas que serviam para aquela época podem não servir mais para hoje. Então, a crítica principal a esse método descritivo é que o que a Bíblia denotava e o que ela denota estão hoje intimamente ligados na Escritura. Porque você pega, por exemplo, muito simples, você pega, por exemplo, um salmo, onde o salmo vai contando a história toda do êxodo, até a conquista da terra. Por que ele faz isso? Ele está fazendo uma atualização dessas histórias para que elas tenham significado na época em que o salmo está sendo cantado. A Bíblia, na verdade, ela trabalha com essas atualizações. Uma das mais famosas é, por exemplo, a atualização da própria lei. Você tem Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, você tem uma lei que é dada, né? E aí você pode até questionar se foi por Moisés ou não, mas existe uma lei que é dada. Deuteronômio, o próprio nome grego já explica isso, significa a lei dada novamente. O que acontece? Na história do Deuteronômio, Moisés reúne as tribos do Senhor nas campinas de Moabe, eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. Aquela geração que saiu do Egito quase toda morreu no deserto. Só há 3 representantes daquela geração, que é Moisés, próprio Moisés, Josué e Caleb. Dos que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, todos os outros morreram. São os filhos daqueles que saíram do Egito. Muitos eram crianças quando saíram do Egito. Pelo menos é isso que eu estou usando. O próprio texto do Deuteronômio diz. Moisés se posta diante do povo e diz: olha, eu vou lembrar de vocês que a lei foi dada dessa maneira, e Deus falou assim, Deus falou daquele jeito, Deus falou desse jeito e tal. Então você tem uma reedição da lei de Deus. Então você, entre os 4 primeiros livros da Bíblia e o Deuteronômio, se nós seguirmos o que os próprios livros se propõem, alguns acham que é uma ficção literária, eu acho que não é, mas se nós seguirmos essa proposição, você já tem uma atualização. Ora, se essa atualização já ocorre dentro da Bíblia, como é que a gente não vai atualizar a teologia para ela servir para a gente hoje? Nós não podemos estudar o Antigo Testamento simplesmente como um livro de história do passado, de coisas que já aconteceram e que não tem nada a ver com a vida da gente. O método descritivo, ele propunha estudar a teologia. Teologia bíblica é o quê? É descrever a história do que o Antigo Testamento conta. O outro método é o chamado método confessional, que vai estudar o Antigo Testamento do ponto de vista da minha fé.
e principalmente da minha confissão, né? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, que a minha fé foi trazida a mim através da minha igreja. Esta igreja tem pressupostos. Esses pressupostos vão ser os pressupostos com os quais eu vou ler a Bíblia. Para ler o Antigo Testamento, eu tenho que ler da perspectiva cristã. E como disse Agostinho, o Antigo Testamento está latente, ou melhor, o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo Testamento está patente no Novo. O que ele quis dizer com isso? Que tudo que existe no Novo Testamento já estava lá no Antigo Testamento em forma de germe, não estava claro. Mas quando veio Jesus Cristo, aquelas coisas que eram latentes se tornaram patentes. Tudo veio à tona. Então agora a gente pode entender o Antigo Testamento da perspectiva de Cristo. Essa maneira de ler a Bíblia, de fazer teologia do Antigo Testamento, é a maneira da reforma do século XVI. Lutero fazia muito isso. Lutero lia quase que o Antigo Testamento inteiro, tentando buscar uma perspectiva messiânica, cristológica sempre. Ele sempre usava o Antigo Testamento como tipos de Cristo. Ele descobriu a fé, né, como um instrumento de salvação na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Aí ele começa a projetar isso para o Antigo Testamento. Então todos os salmos têm uma natureza messiânica, uma natureza não sei o que e tal. Quando vem Calvino, Calvino é mais comedido com respeito a isso. Ele não vai achar que o Antigo Testamento só fala de Jesus histórico, aquele Jesus que veio no Novo Testamento. Não, ele acha que o Antigo Testamento tem valor em si mesmo. Que de fato ele vai apontar para Jesus Cristo lá na frente, mas ele vai ser uma revelação de Deus para as pessoas da sua época, que não vai depender de uma coisa lá na frente. Embora Hebreus lá diga, olha, todos estes morreram na fé, falando dos heróis da fé, e sem nós eles não seriam completos e tal, precisa entender esse texto de Hebreus, não como o Antigo Testamento não vale nada se não tiver o Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento tem o seu valor. Deus falou através do Antigo Testamento aos homens da época do Antigo Testamento. E a teologia bíblica, e aí já é uma crítica a esse método confessional, ela tem que ler o Antigo Testamento e valorizar o Antigo Testamento nos seus próprios tempos. Eu não posso fazer o Antigo Testamento depender de uma coisa que só vai surgir daqui a milhares de anos. Por exemplo, Agostinho vai fazer isso, ele vai dizer o seguinte, que o nome de Adão mostra que a Terra, a orbe é o nome que ele dava à Terra, já está patente, o que é terreno, carnal, demoníaco, já está patente no nome de Adão. Porque A-D-A-M significam as letras de tudo que existe na natureza. Então ele vai pegar os nomes latinos e vai, né, as coisas que estão no ar, a água, os 4 elementos, né, a água, a terra, fogo e tal, e ele vai associar o nome Adão. Só que ele está usando o latim para fazer essa associação. Quer dizer que o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, vai depender do surgimento do latim para se explicar? Esse é o grande problema do método confessional. Então, há sempre o perigo de adaptar a Bíblia à minha maneira de ver, à minha confissão, aos meus dogmas. Quando, na verdade, o princípio reformado é a Bíblia determina os dogmas, não são os dogmas que determinam a Bíblia. Escrever uma teologia de acordo com a minha fé, com a fé cristã ou com a fé neotestamentária, qual é o critério? Então, o Antigo Testamento não tem valor nenhum. O outro método é o chamado método dissecativo. Esse método é basicamente o método do método histórico crítico. O que é o método dissecativo? Primeiro, ele tem uma visão histórica, extremamente histórica, mas lembre-se, é a visão histórica do século XIX, que é uma visão histórica eminentemente evolucionista. Então, para entender isso, é o seguinte, eu vou dissecar a história do Antigo Testamento, mas quando eu encontro, por exemplo, lá em Gênesis, na época dos patriarcas, um monoteísmo,
que só é possível, segundo a teoria da história evolutiva, que diz que antes de haver um monoteísmo, tem que haver um politeísmo, uma polilatria, uma monolatria, um totemismo, um fetichismo, um animismo, e naquela época só podia haver um animismo. Então, se se fala de um único Deus na época de Abraão, não pode ter sido da época de Abraão. Isso foi escrito depois e posto lá. Por quê? Porque para essas pessoas a história ela tem que seguir esse movimento. Não pode haver teologia monoteísta na época 3000, 2000 antes de Cristo. Não é possível, porque nessa época o monoteísmo não era possível existir. Note, existe um preconceito histórico aí, existe um pressuposto evolucionista, que mais tarde vai ser abandonado, embora não seja totalmente, mas é um pressuposto. Segundo essa maneira de ver, só é possível falar em monoteísmo, e um monoteísmo que muda a vida das pessoas, chamado monoteísmo ético, na época dos profetas do século VIII. Foram eles que criaram o monoteísmo ético. Isso quer dizer o seguinte, que Elias, por exemplo, era politeísta. Ah, mas quando conta a história de Elias, ele é um monoteísta ferrenho. Não, mas isso é projeção, retroprojeção histórica. Quem escreveu, escreveu anos depois e fez o Elias ficar como eles gostariam que ficasse na época atual. O método dissecativo, ele tenta procurar um centro para a teologia do Antigo Testamento. Ele tenta estruturar toda a teologia em torno de um único assunto. Então ele vai dizer que o Antigo Testamento ele fala de um único assunto. Esse centro ele vai ser o conceito unificador do Antigo Testamento. E aí os teólogos que seguem esse método, eles vão dizer assim, olha, o que norteia todo o Antigo Testamento é a promessa de Deus da terra. Então ele vai reconstruir toda a história do Antigo Testamento a partir da ideia da promessa. O princípio histórico vai operar lado a lado com o sistemático, com o complemento, então há uma contaminação, né? Ele está muito próximo da história das religiões. A história das religiões é muito mais. Você vai ter uma época em que a teologia bíblica ela vai passar a fazer o seguinte. O que a gente tem que ver não é a história que está no Antigo Testamento, não é uma história verdadeira, é a história do que o povo de Israel cria. Então eu vou analisar a história da religião de Israel. Aquilo aconteceu? Não sei, mas eles criam que as coisas tinham acontecido assim. Então eu estou estudando a confissão de fé de Israel. Von Rad, por exemplo, segue esse esquema. E muitos teólogos depois dele, você tem inclusive livros, né? George Farr tem o livro A História da Religião de Israel, onde ele vai tentar reconstruir a crença de Israel, como é que ela vai se desenvolvendo desde os princípios, como é que ela vai sendo exposta no Antigo Testamento. Depois vem o chamado método diacrônico. O método diacrônico é basicamente esposado por von Rad, né? Ele vai trabalhar o seguinte, que o que nós temos na Bíblia não é o Israel histórico, o desenvolvimento histórico. É mais ou menos o que aconteceu com o Novo Testamento. Com o Novo Testamento aconteceu o seguinte: quem é o Jesus da história? Procurou-se, tentou reconstruir o Jesus histórico e tal. Chegou-se à conclusão que é impossível reconstruir o Jesus histórico. Então o importante é a gente saber o que foi ensinado de Jesus. Então não é mais o Jesus histórico que é importante, é o Jesus da fé. O Jesus da fé não precisa necessariamente ter ressuscitado. Desde que eu acredite que ele ressuscitou, isso é importante. O que é importante para mim é a fé. Isso é basicamente a teologia chamada teologia diacrônica. Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa com o Antigo Testamento. O que ficou, o que foi ensinado é o que está no Antigo Testamento. Aquilo aconteceu? Não sei. Interessa? Não interessa. O importante é que eu creia naquilo. Note, esse método diacrônico, a fé não é na revelação ou nas ações de Deus. A fé está na própria fé.
O que vale é que você acredite. Mas se for mentira, não tem problema, a fé é quem salva. Eu até costumo usar como exemplo isso, é o seguinte: se você tomar um veneno com a fé certa de que aquele veneno vai te fazer bem, você vai morrer. Não tem jeito. Porque não é a fé que salva. O que salva é em quem nós temos a fé. Então, o método diacrônico ele vai fazer distinção entre o que é de fato histórico na literatura do Antigo Testamento e o que é querigma, o que é pregação, o que é confissão de fé. Esse método diacrônico vai dar o quadro querigmático da religião de Israel. Eles vão dizer que esse quadro querigmático, quer dizer, a pregação sobre a história do Antigo Israel e tal, tem fundamentos históricos. Mas a história não é bem do jeito que foi contada. Não saíram 12 tribos do Egito, coisa nenhuma. Na verdade, saiu um grupinho liderado por Moisés, foi encontrando outros grupos no meio do caminho, foram se juntando, foram criando toda uma mitologia em torno dos patriarcas, não sei o quê. Quando chegaram a Israel, já tinha outro grupo lá. Tudo isso pode ter acontecido, né? Tudo isso pode ter acontecido, mas você tira a historicidade, e aí, quando você começa a duvidar sistematicamente, e eu costumo dizer o seguinte, para esse grupo, a Bíblia está errada até que se prove o contrário. Eu não concordo com isso. O que a Bíblia diz não pode ser verdade, até que não tenha jeito, e a gente tem que provar que aquilo não tem jeito, a gente tem que aceitar que é verdade. Porque eles começaram duvidando, por exemplo, eles achavam que Jericó era uma cidade lendária, até que descobriram Jericó. E o Albright lá conseguiu, através da arqueologia, mostrar que Jericó existia. Não sei o que, é lendário, não sei o que. Aquela história de que Ezequias construiu um túnel para fugir, para ir buscar água lá no poço de Siloé. Aquilo não pode ter acontecido, imagina, não tinha tecnologia para construir um túnel. Descobriram o túnel de Ezequias lá em Israel. Eu andei por dentro dele, né? Entrei por dentro dele lá, peguei e vi que ele sai da cidade de Sião, da cidade de Davi, da cidadela de Davi, e vai até o poço lá de Siloé, que foi o que fez com que Ezequias sobrevivesse ao cerco lá dos sírios, ou dos assírios, alguma coisa assim. Então, se você parte do pressuposto que a Bíblia não conta a verdade, a não ser que não tem outro jeito, peraí, alguma coisa está estranha nessa história. Então, exatamente. Noé, existem várias coisas, porque na verdade hoje a questão do dilúvio é muito mais vista, porque quase todos os povos têm uma história de dilúvio. Quer dizer, existe algo na raiz da humanidade que tem a ver com o dilúvio. Então, não se quer dizer, está provado que o dilúvio aconteceu como a Bíblia diz. Não está. Mas que hoje em dia é muito mais fácil acreditar no dilúvio bíblico como reminiscência de algo que realmente aconteceu na antiguidade, do que isso aí é lenda, imagina, não é? O importante é o seguinte: dilúvio é uma história de fé. Deus salvou a humanidade. Esse é o método diacrônico. A teologia, o objeto da teologia do Antigo Testamento não é a história, segundo esse método. É o quadro do testemunho da fé professada pelos israelitas e registrado nas Escrituras. Esse quadro não é pura revelação nem pura percepção humana. É apenas um testemunho de fé. Por isso que alguns grupos, por exemplo, falam, olha, nós precisamos fazer a experiência da fé da ressurreição. O que você quer dizer isso, com isso? Não, nós precisamos crer na ressurreição. Sim, mas aconteceu de fato? Não, isso não é importante. O importante é você crer na ressurreição. Mas Jesus ressuscitou de fato? Não, claro que ele ressuscitou na transhistória, ele não ressuscitou na história, ele ressuscitou no coração dos homens e tal. É mais ou menos por aí. Torna a teologia extremamente subjetiva. Na década de 60 houve uma nova tentativa chamada Nova Teologia Bíblica. Shields e B. Shields e outros teólogos, principalmente americanos, eles tentaram fazer uma teologia da Bíblia, e não uma teologia do Antigo Testamento ou uma teologia do Novo Testamento. Ele considera o produto final adotado pela fé cristã, que são as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento,
existe uma corrente dialética entre esses testamentos. Sempre a gente tem que interpretar o Novo à luz do Velho, o Velho à luz do Novo. Uma tentativa canônica de olhar as Escrituras, né? Entende como produto de um processo canônico, quer dizer, canônico no sentido, a norma está ali, cânon. Cânon é esse. Então, esse cânon é que precisa ser estudado, mas o problema é que esse método é, na verdade, uma retomada da heresia marcionista, que relegava o Antigo Testamento a algo ultrapassado, a algo que não tem valor mais nenhum e tal. E, no fundo, a teologia do Antigo Testamento, para essa nova escola da teologia bíblica, é apenas uma descrição de fatos e só vai ter um sentido realmente teológico no Novo Testamento, e é o Novo Testamento que vai dar sentido ao Antigo, e aí a gente volta àquela maneira de tentar procurar e tal. E aí, só para a gente terminar, a gente vai fazer a seguinte pergunta: será que existe um centro na teologia do Antigo Testamento? A gente sabe que no Novo Testamento existe um centro. Aliás, isso faz essa ideia da Mitte, né, do centro, foi uma discussão eminentemente alemã. Os teólogos alemães brigaram muito, cada teólogo trouxe a sua teoria e tal. Por quê? Porque no Novo Testamento há um centro, Jesus Cristo. No Novo Testamento tudo parte de Jesus Cristo e vai para Jesus Cristo. Então os evangelhos contam a história de Jesus. As epístolas paulinas e Atos falam do desenvolvimento da igreja que surgiu ali. As epístolas vão ensinar a igreja como voltar-se para Jesus. E o Apocalipse, que é o livro profético e apocalíptico, vai dizer da volta de Cristo. Então o Novo Testamento tem claramente um centro, é Jesus Cristo. Para a nova teologia e para um outro tipo de teologia, Jesus também é um centro do Antigo. Para Lutero, por exemplo, era o centro do Antigo. Mas será que era mesmo? Pela fé, você pode ver e tal, mas será que realmente Jesus pode ser o centro do Antigo Testamento? Porque Jesus, na verdade, ele vai existir a partir do seu nascimento. O Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, sempre existiu. Mas ela não está tão clara assim no Antigo Testamento. A gente acredita nisso pela fé, a gente crê na Trindade, tudo isso. Mas se nós tivéssemos apenas o Antigo Testamento, dificilmente a gente teria a noção da Trindade. Então, a questão é, se o Novo Testamento tem um centro unificador, o Antigo tem? Bom, alguns autores acham que sim. Por exemplo, Eichrodt acha que o centro do Antigo Testamento é a aliança. Ele vai construir toda a teologia dele em cima do conceito de aliança. O Selling acha que a santidade de Deus é o centro do Antigo Testamento. Ele vai construir toda a teologia do Antigo Testamento em torno do conceito de santidade. O Ludwig Kohler acha que Deus é o Senhor, o senhorio de Cristo é o centro do Antigo Testamento. Ele vai construir uma teologia a partir do senhorio de Cristo e tal. O Hans Wildberger acha que o Antigo Testamento tem como centro a eleição de Israel como povo de Deus. Então ele vai construir, todos os livros vão ter que encaixar e falar desse assunto. Gunther Klein vai achar que o reino de Deus é o centro, tanto do Antigo quanto do Novo. O reino dos céus, o reino de Deus. Ele vai construir toda a teologia disso. George Forer, que é muito mais, ele não é bem um teólogo do Antigo Testamento, é mais um historiador, né, porque ele escreveu a história da religião de Israel, ele acha que a soberania de Deus e a comunhão com Deus é o centro. Nós temos também o Walter Kaiser Jr., que vai dizer que é a promessa. E o nosso amigo Gerhard von Bronier, que escreveu Revelação Messiânica no Antigo Testamento, ele vai achar que são os ofícios messiânicos e os mandatos que Deus deu à humanidade, que é o centro do Antigo Testamento. Quem está certo? Todos eles, de alguma forma, têm alguma razão. Mas isso, de certa forma, prova que não existe um único centro. Que você pode ler o Antigo Testamento de várias perspectivas. E aí nós vamos ter esse grande problema metodológico, que é essa teologia do Antigo Testamento. A gente vai conversar sobre isso, sobre uma nova maneira, um novo modo de ver a teologia do Antigo Testamento, e a gente vai começar a entender como o Antigo Testamento foi construído
para que a partir daí a gente possa entender como a revelação de Deus chega até nós através do Antigo Testamento. Ok? Então, é isso aí, gente. Até